música, seja lá que tipo de música você faça, eu acho que, na verdade, não deixa de ser, como a arte em geral, é uma expressão do teu interior. Uma conversa com um amigo meu que é um músico excepcional, e ele me dizia, porque música é a coisa mais importante da minha vida, porque a música, porque não sei o quê. Eu falei, não, música é uma coisa muito importante na minha vida, mas viver é mais importante. E ele falava, não, porque tocar. Eu falei, não. Você está tocando o que você vive, você toca o que você vive, você está transmitindo aquilo que você é. Então é óbvio, música é uma coisa, é um reflexo do teu interior, do que você é. É um canal de expressão para aquilo que você é. Então, claro, o cara pode dizer o que ele imagina com 2 notas, com 3, com 150, com 200. Aquilo é uma expressão do que ele é, do que ele vive, das experiências que ele tem como pessoa, como ser humano, na cidade em que ele mora, no planeta Terra, e nesse mundo que a gente vive em 1999. Tudo de bom que você me fizer faz minha rima ficar mais rara. O que você faz me ajuda a cantar. Põe um sorriso na minha cara, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte na vida. Quando te vejo não sabe. A minha lembrança mais remota de música, assim, meu pai me ninava cantando o repertório do Nat King Cole. Então a lembrança mais remota que eu tenho de música é meu pai comigo no colo, por incrível que pareça. Eu me lembro nítido dessa cena, cantando Love is a Many Splendid Thing, que até hoje, quando eu escuto, eu me emociono. Bom, e daí em diante, quer dizer, eu continuei ouvindo muita música. Meu pai era médico, pediatra e, assim, intelectual, uma pessoa que lia muito, tem uma biblioteca enorme, e ouvia muita música. Então ele me colocava muita música clássica para ouvir, ainda pequeno, com 4, 5 anos. E aí me contava a história dos compositores e tal, e de uma certa forma aquilo foi estimulando, eu acho que um interesse que já devia ter aí, latente que já vem de alguma maneira. Eu não tenho músicos na família, e embora meu pai diga que meu avô, o pai dele, tocava sanfona. Um momento muito importante assim na minha vida foi quando eu tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos. Eu fui uma vez à casa de um tio, do irmão do meu pai, que era engenheiro, e tinha 2 filhos mais velhos que eu. Eles devem ser talvez 10, 15 anos mais velhos que eu. E eu devia ter uns 10, 11 anos, e um dia meu pai conversando com meu tio lá na sala e tal, eu fui entrando pelos quartos assim, e entrei no quarto do meu primo e dei de cara com um violão, em cima de uma cama, assim. E aquilo me fascinou, assim, eu olhei, puxa, um violão, aí fiquei com aquilo na cabeça, descia, falei, puxa, vi um violão lá em cima, tem um violão. Aí meu tio falou, pode pegar, e toca e tal, enfim. Depois disso, eu não parei de falar mais em violão, que eu queria aprender violão. E meu tio, então, vamos botar um professor de violão para ele e tal. E me colocaram um professor de violão, que chamava-se o José Moura, me lembro até hoje. Um cara sério e tal. E que me dava umas aulas de violão, tipo o Vigu, essas revistinhas que vendem na banca. Ele vinha com a letra de música e que colocava os acordes em cima ali e ia tocando. Tem uma história curiosa que meu irmão só ouvia música erudita. Meu irmão é 3 anos mais novo que eu, e ele ouvia só música erudita. Ficava o dia inteiro na Rádio Ministério de Educação e Cultura, ouvindo só música erudita, aquele radinho e tal. E ele, imagina, eu tinha 10 anos, ele tinha 7, e meu pai ficou muito entusiasmado. Puxa, meu filho, acho que tem um Mozart dentro de casa. Vou botar para aprender piano e tal. Comprou um piano, botou um piano na sala para o meu irmão aprender. Naturalmente, era uma daquelas professoras chatas de piano, e ele não aguentou muito tempo, e a professora saiu, ele desistiu, não quero nada, esse piano é chato, não sei o quê. E aí quem sentava no piano para tocar piano era eu. E sem ninguém me ensinar piano, então nunca aprendi, sentava lá e tocava. Não toco bem piano, mas tirava minhas musiquinhas lá. E daí em diante, tudo que me caía na mão eu tocava. Depois da adolescente, já com uns 14 anos, eu fiz uma banda em que eu tocava bateria. Fazia um barulhão danado, ensaiava na minha casa. Eu morava numa casa grande no Alto da Boa Vista, fui criado lá.
E então a gente ensaiava lá, então fazia um barulhão danado, tocava bateria. Aí, mas não sabia muito bem o que eu queria, não. Passava de bateria para guitarra e tal. Mas então acho que foi isso. A partir daquele violão ali, eu acho que aquilo ali mudou minha vida. Eu acho que devia se democratizar um pouco mais. Eu acho que devia ter um pouco mais de espaço para muita coisa diferente. Eu acho que você limita muito, você fechando a coisa numa única tendência, num único, como é que se diz, estilo musical, numa única, enfim. Eu acho que isso é um pouco, eu acho que é bem limitador isso, entendeu? Quando você, só toca pagode, ou então só toca lambada, ou então só toca nas rádios mais comerciais, nas rádios mais fortes. Eu acho que podia ter uma democratização um pouco maior. E eu acho que podia se investir um pouco mais no que não fosse tão descartável, né? Porque antigamente o que acontece é que a gente comprava um disco, vai sair um disco do Milton Nascimento, sai um disco do Gilberto Gil, sai um disco do Chico Buarque, sai um disco, sei lá, dos Beatles, do Elton John, sei lá de quem. Você ia imediatamente comprar. Por quê? Porque antigamente investiam-se em carreiras. Eu acho, hoje em dia eu vejo isso muito pouco. Eu acho que devia se investir um pouco mais em carreiras e deixar de lado um pouco a coisa, investir na coisa atemporal e deixar um pouco isso de descartável. Tem o seu lugar, acho que tem música para tudo, tem música para dançar, tem música para pular carnaval, tem música para esporte, para praticar esporte, tem música para ouvir, tem, enfim. Agora, eu acho que devia se investir um pouco mais, devia se prestar um pouco mais atenção nas carreiras dos artistas. Eu acho uma bobagem você investir num cara, você gastar uma grana em publicidade, em marketing, em videoclipe, etc, e daqui a pouco você substituir isso por outro, entendeu? O que está acontecendo é isso. As gravadoras estão deixando de fazer catálogo. Quer dizer, no futuro, daqui a 20, 30, 40 anos, quer dizer, ou estão fazendo catálogo, mas com coisas menores, coisas passageiras. Daqui sei lá, a 30, 40, 50 anos, isso vai fazer parte do catálogo da gravadora ou não. Provavelmente não, porque não é uma coisa que vai ter a menor importância daqui a 30, 40 anos, ao passo de que uma coisa mais duradoura, uma coisa mais atemporal, não. Você vende daqui a 30, 40, 50 anos, a gravadora continua ganhando dinheiro com isso. Os guitarristas que eu ouvi muito e que eu considero que foram assim, fundamentais na minha formação de instrumentista, de guitarrista, foram Wes Montgomery, com certeza, e Pat Metheny também, um pouco depois, e George Benson. São assim, as pessoas que eu mais ouvi, que eu mais gosto e que eu mais admiro. Tem outros também que, como Jimi Hendrix, é inegável a contribuição do Jimi Hendrix à música, claro. Mas, quer dizer, não foi um guitarrista assim, muito forte na minha formação de instrumentista. E os violonistas, eu queria muito, quando era pequeno, eu queria ser o Baden Powell. Eu queria tocar violão como o Baden Powell. Eu tirava as músicas do Baden Powell. Hoje em dia eu me lembro, puxa, que maluquice, como eu era maluco. Eu botava as músicas do Baden Powell na vitrola e não sossegava enquanto não tirava, igualzinho e tal. Então Baden Powell foi uma influência muito grande para mim. Pouco tempo atrás eu encontrei com ele. Eu vinha passando aqui, vinha da casa da minha mãe, que mora ainda no Alto da Boa Vista. Eu vim descendo da casa da minha mãe. Aí quando eu entrei aqui na Barra, eu parei assim o carro num cruzamento e olhei e falei, caramba, o Baden. Você acredita? Eu parei o carro e fui falar com ele. De tão emocionado que eu fiquei, que eu não o conhecia. E aí eu falei, puxa, eu tenho que falar com esse cara. Esse cara foi tão importante na minha formação, foi tão importante para mim, assim, como violonista. Então eu parei o carro e fui lá falar com ele. Baden, tal, eu me apresentei. Aí ele falou, puxa, foi simpaticíssimo. Vai lá em casa, vamos tocar juntos e tal. Eu falei, puxa, eu vou te mandar um disco meu. Ele, puxa, que maravilha. Eu falei, eu toco violão por sua causa e tal. E ele foi muito simpático e muito bacana, só que eu nunca mais encontrei. Ele me deu o telefone, eu fiquei tímido, não liguei, não apareci. Mas então Baden foi uma influência fortíssima
na minha formação de violonista e guitarrista. O primeiro disco que eu produzi, na realidade, foi o disco do Vinícius Cantuária. O Vinícius é muito meu amigo e, na época, ele estava fazendo o segundo ou terceiro disco da carreira dele, não me lembro exatamente, acho que terceiro. E me chamou para produzir o disco dele. E o pessoal da gravadora, na época, achou bacana, não, ótimo, tal, concordaram com isso e eu produzi. Foi o primeiro disco que eu produzi na minha vida. Isso em 86. E daí em diante eu produzi mais um disco da Dulce Quental, depois produzi um outro do Vinícius. E em 89 o Gil me chamou para produzir um disco dele, que foi o Eterno Deus Mudança, que aliás é uma música minha e dele, que dá nome ao disco. E produção é uma coisa que se aprende meio fazendo, acho que não tem uma escola assim. Mas como eu já era rato de estúdio, eu já gravava muito, já tinha gravado com muita gente e conhecia bem estúdio, gostava de estúdio, gosto de estúdio. E essa acho que é uma das características principais para um bom produtor, quer dizer, é fundamental que você goste de estar ali dentro, né? Que tem gente que não suporta estúdio. E então, a partir disso, as pessoas foram me convidando e eu fui fazendo os discos que vieram a seguir. Eu acho que uma das funções do produtor é exatamente traduzir as aspirações e os sonhos e o que o artista quer dizer, o que o artista quer passar. Não importa se ele é um intérprete unicamente ou se é um compositor. Então eu acho que a partir disso, quer dizer, o que eu procuro fazer como produtor é exatamente fazer um disco parecido com o artista. Eu não acho que se deva descaracterizar o trabalho de um artista. Óbvio que às vezes você tem que adequar aquele artista para o projeto. Às vezes o artista pode, por algum motivo, não está enxergando alguma coisa que seria bacana que tivesse naquele projeto, que tivesse naquele disco. Então, eu acho que aí o produtor entra sugerindo alguma coisa, algum instrumentista, algum arranjador, alguma música diferente no repertório, mas tudo sem descaracterizar. Uma das coisas que eu procuro é isso, é não descaracterizar de forma alguma as aspirações do artista e nem o sentido do que ele quer dizer, do que ele quer passar. Então, eu acho que, é claro, existem produtores de todos os tipos, de todas as maneiras, gente que produz de várias formas diferentes. Mas eu procuro sempre produzir dessa forma, fazer o disco para o artista. Eu não faço um disco para mim. Para mim, eu faço o meu próprio disco. Meu disco, embora seja difícil a gente se produzir, eu faço o meu disco da maneira que eu quero. Agora, eu faço um disco para X, Y, Z e vai ter a cara de X, Y e Z. Não vai ter a minha cara. Pode ter o meu dedo, pode ter o meu toque em alguma coisa, mas de maneira alguma eu deixo fazer com que o disco não fique parecido com aquele artista. É engraçado, eu não consigo me lembrar muito disso, não. Minha mãe e meu pai falam que eu era hiperativo, que eu era agitado, que eu não parava e que, enfim, que era uma criança hiperativa. Na época se dizia uma coisa engraçada, que era muito comum na minha geração, que era dizer, puxa, esse menino tem disritmia. Então, enfim. Mas eu não consigo me lembrar, não. As minhas lembranças de infância, assim, são completamente diferentes, quer dizer, eu sou quietinho ali, eu gostava muito de desenhar, eu adorava desenhar. Durante um período da minha vida, a coisa que eu mais fiz foi desenhar. Assim, acho que dos 4 anos de idade até, sei lá, os 10, eu desenhava muito. Cheguei a desenhar bem, ganhava concurso de desenho no colégio e tal. Então, eu ficava muito quietinho ali, desenhando. Eu sempre fui uma criança cercada de amigos, assim, que minha casa, a partir de um determinado ponto da minha vida, assim, pré-adolescência e para a adolescência,
Minha casa era o point, assim, de encontro. Os amigos todos se encontravam lá. Tinha um quarto na minha casa que era assim, que era o meu quarto de brinquedos quando era criança, e não era o quarto em que eu dormia, era um quarto de brinquedos, e que depois virou o quarto da bagunça, o quarto que a gente tinha o som ligado lá, tocava Pink Floyd, tocava, enfim, o que a gente ouvia na época. E o quarto era todo escrito, todo, tinha uma coisa, umas canetas assim, quem entrasse lá tinha que escrever seu nome na parede. Então a parede, o teto, o quarto era todo escrito ali. Então os amigos escreviam, faziam desenhos, davam recados e tal. Então nesse quarto a gente se reunia, ficava ali ouvindo música, tocando e tal. Lembra da luz negra? Tinha luz negra. Aí a gente à noite apagava a luz, deixava só aquela luz negra e era tudo fosforescente. Os lápis eram fosforescentes, então ficava aquelas imagens todas fosforescentes e tal. E era engraçado. Eu trancava, fechava a porta lá para minha mãe não vir, meu pai deixava para a gente ficar quieto lá e fechava a porta e a gente ficava ali ouvindo som. E com as namoradas ali, todo mundo largado pelo chão ouvindo música. Era engraçado. Sempre fui muito, assim, quieto. Embora tivesse muitos amigos, eu não era muito de fazer bagunça, não. Olha, eu acho que acreditar em Deus é muito engraçado, quer dizer, que Deus, quer dizer, esse Deus para mim é tudo. Deus é o ar que a gente respira, Deus é aquela árvore ali fora, é uma nuvem, é o céu. Acho que acreditar em Deus assim como as pessoas acreditam no sentido religioso, eu acho que eu acredito na fé. Eu acho que eu tenho fé no ser humano, fé nas pessoas, fé no mundo, fé na vida. Agora, eu acho que um Deus assim que eu reze, que eu acredite, que eu peça, não sei, acho que não. Eu comecei a compor tarde, eu acho, assim, para a minha concepção de compositor. Eu acho que a pessoa já devia compor, já deve compor desde muito cedo, pelo menos tentar. E até por isso eu não me achava capaz de compor. Eu achava que para compor eu deveria ter começado muito cedo. E eu comecei a compor já com uns, 23, 24 anos. Que eu comecei a fazer minhas primeiras músicas e tal. Comecei a fazer uns temas, umas coisas instrumentais. Mas ao mesmo tempo comecei a construir canções. Porque eu sou absolutamente obcecado pelo formato da canção popular. Eu adoro canção popular, eu acho que é uma expressão musical, é o máximo da expressão musical, eu acho que é a canção popular, na minha opinião. Eu gosto, sou ligado nos compositores e eu costumo dizer que o que eu queria que falassem de mim depois que eu morri, olha, puxa, aquele ali era um bom compositor. Mais do que qualquer coisa, mais do que um bom instrumentista, um bom cantor, um bom arranjador, um bom produtor. Puxa, ele era um bom compositor. Porque eu sou obcecado pela coisa da composição, do compositor. Então, exatamente por isso eu não me achava capaz de compor. Eu acho que o compositor tem aquele cara que já começa desde cedo, ensaiando umas coisas e tal. E eu comecei a compor com 20 e tantos anos, 23, 24 anos. Mas a partir do momento que eu comecei a compor canção popular, eu comecei a tomar gosto por aquilo e comecei a querer fazer cada vez mais. E esse processo criativo é uma coisa que não tem muito... Não tem uma regra, não serve uma regra. O impulso criativo é uma coisa que pode aparecer em qualquer lugar. Às vezes eu posso fazer música, dirigindo, e frequentemente acontece, vir uma música na minha cabeça, ou música e letra enquanto eu estou dirigindo, enquanto eu estou fazendo a barba, enquanto eu estou no banho. Então, isso várias vezes acontece. Então, não é necessário que eu esteja com um instrumento na mão. Ou posso fazer uma música num piano, estou num estúdio e tal, tem um piano, eu sento ali, aquilo ali, aí vem uma coisa na cabeça. Tem sempre um impulso criativo que vem de algum lugar, e que eu acho que isso é imponderável. Isso é uma coisa meio que não se explica muito. Embora eu acho que você tem que trabalhar. Eu sou a favor daquela frase, sou partidário daquela frase do Benjamin Franklin, né, que é 95% de transpiração e 5% de inspiração. Eu acho que a partir daquela centelha, a partir do momento em que aquilo brota, você tem que sentar e lapidar aquilo.
E às vezes a primeira ideia é muito interessante. Às vezes a primeira ideia é realmente a melhor ideia. Mas mesmo que eu tenha que voltar para a primeira ideia, eu prefiro ficar trabalhando ali. Eu prefiro ficar ali horas e horas e tentando, e harmonizando diferente, e reharmonizando, e fazendo aquilo tudo de novo, entendeu? Eu fico obcecado pela ideia de elaborar aquilo. Às vezes eu não consigo. E às vezes eu estou querendo, como se diz, achar cabelo em ovo, entendeu? Às vezes, na verdade, não é aquilo. Na verdade, a primeira ideia que era a ideia mais bacana. Aí eu posso voltar para a primeira ideia. Mas eu gosto muito de trabalhar. Gosto muito de tentar, de ficar ali em cima, trabalhando e pensando e trabalhando mesmo a canção. Se eu não fosse músico, não sei. Hoje em dia, eu acho que eu não conseguiria me ver fazendo outra coisa. Acho que teria que ser alguma coisa ligada à música, de alguma forma. Eu gosto, quer dizer, eu tenho interesse por várias outras coisas. Fiz faculdade de jornalismo, achei que ia ser jornalista. Na época do vestibular, eu pensei que fosse fazer arquitetura, que acho que era o que mais estava perto ali, né, da coisa artística. Mas não sei. Não sei se eu seria. Gosto de várias outras coisas, gosto de cinema, mas acho que sempre coisas ligadas às artes. Assim, eu gosto de cinema, adoro literatura, gosto de... Mas acho que gosto de história. No outro dia eu fiquei pensando, puxa, eu vontade de estudar história, queria estudar história, assim, que é bacana. Mas acho que em outra encarnação, agora não dá mais para fazer nada disso. Tudo de bom que você me fizer faz minha rima ficar mais rara. O que você faz me ajuda a cantar. Põe um sorriso na minha cara, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte na vida.